Pastor Daniel de Paula nos trazendo uma palavra de 20 minutos para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto isso, a igreja fica atento à palavra, aleluia, e não custa nada a gente lembrar, da glória a Deus aqui é de graça, viu? Eu quero saudar a igreja com a linda e gloriosa paz do Senhor, amém? Quem está feliz por estar aqui nesta noite? Diga glória a Deus. Motivo de muita honra, de alegria, está trazendo a palavra do Senhor. Abram por gentileza as vossas Bíblias, lá em Lucas, capítulo de número 15. O versículo é o de número 11. Uma parábola muito conhecida, muito pregada, muito ensinada. Lucas capítulo de número 15, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Repita comigo: vivendo dissolutamente. Versículo 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, o qual ainda estava longe. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe o anel em sua mão, e sandálias nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, e matai-o, e o comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Somente até aí. Amados, eu muito me alegro quando eu vejo uma pessoa como esse dizendo que recebeu um convite de Deus. Porque aquele que convidou não erra, não falha. Aquele que chama, os planos deles não são frustrados. Os planos dos homens, sim, esses podem ser frustrados. Mas os planos de Deus são verdadeiros para nossas vidas. Essa semana, eu estava ali juntamente com meu amigo Zezinho, que ali está, o irmão Miqueias também, que está em casa doente, vamos orar por ele. Trabalhando no ponto ali do nosso diácono Narciso, ali no Icaraí. E todo dia nós estávamos chegando e orando e apresentando aquele local ao Senhor. E todo dia vinha pessoas ali para receber uma palavra, encostava pessoas. No único dia, pastor, que a gente, atrasado, chuva, aquela coisa toda, não oramos, parece que tudo deu errado. Na hora de ir embora, era na sexta-feira, eu disse: eu vou sair mais cedo, hoje tem culto de doutrina, eu quero ir para a doutrina. E aí a gente vai saindo mais cedo, 5 horas em ponto. Todo dia estava saindo 6 e alguma coisa. E quando a gente aperta o controle para descer a porta, aí a porta engancha, sai dos trilhos, aquela coisa toda. E lá vai a gente se sujar de graxa, botar a porta no lugar, uma porta automática. E foi uma luta.
Quando foi no sábado de manhã, nós chegamos e vimos lá a armadilha que o inimigo tinha preparado para nós. O fio que tinha enganchado na porta, ele estava energizado. E a porta toda metálica, e estávamos os três lá. Eu, o irmão Zezinho, o irmão Miqueias, tentando consertar a porta, e o fio energizado encostando na porta, o inimigo preparando uma armadilha para nós. O que foi que nós pensamos? O único dia que nós não oramos. E a vida do crente tem que ser regada de oração. E quando eu estava ali limpando as paredes para aplicar uma tinta, a vassoura pega na ponta daquele fio que estava escondido, que deu trabalho na noite anterior, e ele papocou tudo, soltou fogo. E Deus dizendo: vai ficar mais um dia sem orar? E entramos para dentro do ponto e declaramos ali oração e clamamos a Deus e decretamos para que o mal fosse embora. 5 minutos depois, Deus começou a agir. Pedimos a presença de Deus e que Deus confirmasse que estava conosco. 5 minutos depois, aí entra um filho pródigo da vida, passando em frente, o louvor nas alturas. E o homem foi passando em frente e disse: você conhece algum pedreiro aqui nessa região? Eu, opa, me lembrei do diácono Fernando lá da Munguba. Conheço. Tem o número dele? Tenho. Mas vem cá. Aí comecei a falar de Jesus para ele, e esse homem pediu oração e disse: eu sou pastor, fui consagrado, morava no Rio de Janeiro, vim embora para cá com minha esposa, não tenho parente aqui, vim para cá e nunca congreguei, nunca exerci o chamado que Deus me deu. Pois meu filho, está na hora de você se reconciliar, vamos para o culto. Convidei ele vai marcar presença esses dias aqui. Se reconciliou, e ele saindo encostou outro, e o irmão Miqueias chegou junto e começou a falar de Jesus, um gari, e ele começa a falar dizendo que tinha recebido um livramento no dia anterior, empurrando o carrinho que estava varrendo na rua, na avenida, e uma mulher chamou ele, tirou a atenção dele, que ele foi atender a mulher, passou um carro e atropelou o carrinho dele. E ele chegou todo se tremendo lá no ponto, e eu lancei a rede e disse: filho pródigo, volta para casa. E ele disse: estou 5 anos afastado, pois hoje é dia de renovo. E aquele homem também se reconciliou, chorando aos pés do Senhor. E ele saindo, entrou outro vendendo din-din. Quer comprar din-din para ajudar? Estou sem comer, minha esposa está em casa doente, assim. Eu disse: eu compro din-din. Mas eu quero te fazer uma pergunta: tem algo melhor para você do que o real do din-din? Eu tenho um Jesus para te dar. Esse homem começou a chorar, eu abracei a ele. Resultado, mais uma vida para Jesus. Em menos de 5 minutos foram 3 vidas para Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Existem pessoas, irmãos, que tomam decisões erradas, precipitadas, como este filho que disse: pai, dá-me a parte da minha herança que me pertence. Decisões precipitadas já levam erros futuros gravíssimos. Erramos, falhamos, queremos sair debaixo das mãos potentes do Pai, das asas do Pai, o nosso Pai Celestial. A herança, todos nós sabemos, segundo a lei, que só tem direito à herança depois que o testador morre. Nós temos um advogado aqui, e o pai ainda não tinha morrido não, estava vivo. Só que o pai, por bondade, resolveu adiantar a herança. A Bíblia diz que aquele moço dissolutamente gasta todos os seus haveres. Repita comigo: dissolutamente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tem muito crente vivendo dissolutamente. Irmãos, dissolutamente significa sem direção de Deus, sem a presença de Deus, nas coisas erradas, nos prazeres da carne, na concupiscência, nos desejos do mundo. Tem muito crente, irmão, sabe, querendo viver dissolutamente, esquecendo que proteção, amor, carinho só tem debaixo das mãos de Deus. E aquele homem, depois de tomar uma decisão precipitada, sem pensar, creio eu, que foi debaixo, sabe, de influências. Muitas pessoas estão recebendo conselhos de pessoas que não têm autoridade para dar conselho, e debaixo de influências, de amigos, de amizades, leva aquele jovem para outros lugares, terras longínquas, fora da presença do Pai. O dinheiro acaba, as condições se acabam, a fé se acabou, a alegria se acabou. A Bíblia diz que ele foi pedir socorro, irmãos.
em algo que era mais pesaroso e nojento e abominável para um judeu naquela época. A carne de porco já era imunda para um judeu. Apacentar porcos era uma prática proibida. E eles estavam fazendo aquilo que era proibido, numa terra longínqua, sem o pai, sem os haveres que tinha gastado. Não estava mais feliz, estava triste. Para ele sabia que estava fazendo errado. Ele deixou de apacentar o rebanho do seu pai para estar apacentando algo que era proibido e nojento. Em dado momento, aquele homem olha aqueles porcos se alimentando, e uma fome, um desespero, uma fome tanto física, mas também fome espiritual. Aquele homem deseja encher seu estômago com as bolotas dos porcos, com as alfarrobas. Irmãos, o porco é um animal baixo, quadrúpede. O seu coxo é lá embaixo no chão, não é trepado, não é um animal alto. Se aquele homem desejou encher, é porque ele estava próximo da comida. Creio eu que ele ainda chegou. A Bíblia não está dizendo, é eu que estou falando, minha imaginação. Eu acho que ele ainda chegou, sabe, a se agachar, a meter a boca no coxo, pastor. Como você diz isso, pastor Daniel? Que a Bíblia vai dizer que ele, caindo em si. Caindo em si. Quantos de nós não caímos em si depois que fazemos besteira? Quantos de nós não caímos em si depois que pensamos o que não deveríamos pensar, de executamos o que não deveríamos executar, de falamos do que não haveríamos de falar? Sim ou não? Sim ou não? E caindo em si, aquele homem disse, levantar-me-ei. Ele não falava só da sua situação social, moral, espiritual. Não, irmão, familiar. Levantar-me-ei, não somente no seu nome que estava jogado na lama, mas creio eu que fisicamente aquele homem estava literalmente no chão, no pecado, na lama. Quantos de nós nos encontramos desta forma, mesmo dentro da casa do Senhor, achamos que estamos bem, mas estamos com o nosso pensamento, a nossa alma em outro lugar. E aquele homem diz, caindo em si, levantar-me-ei, irei ao meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei perante os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a humildade na vida do crente é uma das suas melhores armas e uma de suas maiores qualidades. Para chegar aqui nesta noite, irmãos, você não veio somente a convite de um irmão, de um amigo. Você veio convidado por Deus. Você veio trazido pelas asas do Espírito Santo. Você veio debaixo de uma promessa. Você veio debaixo de um chamado, de uma ordenança. Você veio debaixo de uma ordem sacerdotal superior. Foi o próprio Senhor que te chamou nesta noite. Foi o próprio Senhor que te trouxe a esse lugar. Você que está sem congregar, você que ainda não aceitou Jesus, você que falta se reconciliar, você que falta tomar uma decisão, faça como o filho pródigo fez nesta passagem, levantar-me-ei. Mas detalhe, ele ensaia e ele executa o plano. Ele ensaiou ir até o papai e ele foi até o papai. Você ensaiou e vir até aqui hoje. E você está aqui hoje, glória a Deus. Não deixe que os seus planos juntamente com os de Deus caiam por terra nesta noite. O Pai está com uma veste nova para te entregar. A tua veste, quem sabe, se sujou no caminho, lá na pocilga, quando estava apacentando porcos. Ao se abaixar, para talvez encher seu estômago com as bolotas, com as alfarrobas. E o Pai quer hoje te vestir com uma veste nova, lavada com sangue carmesim, porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado pode ser, irmão, da cor que for, mas tem um alvejante que não é branco não, ele é vermelho. E ele alveja tuas vestes. Ele quer te dar uma veste nova hoje, nesta noite, que significa liberto do pecado, nome escrito no livro da vida, as promessas retornando, aleluia. O status de filho sendo renovado, pastor. E ele está querendo também colocar na tua mão um anel.
Anel remete à autoridade, à posição. Ele disse que voltaria como um dos servos, mas o pai está dizendo: tu é meu filho, tu é meu filho, tu é herdeiro, tu vai comandar isso aqui, recebe o anel, aleluia. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus está te dando autoridade nesta noite. Diga assim: faça valer essa autoridade. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Além das vestes, além do anel, Deus está querendo dar sandálias. Oh, glória. Lembra que o nosso pastor pregou sexta-feira? Moisés se aproxima da sarça ardente, e Deus disse: Moisés, descalça teus pés. Naquele momento Deus estava mandando Moisés se despir daquela sandália que foi feita com couro de animal sacrificado a ídolos. Deus não tem parte com ídolos. Mas neste momento Deus está dizendo que quer vestir os passos dele. Lá em Efésios vai dizer: calçados os pés com sapatos do evangelho da paz, para que possa estar protegido aonde pisar. Aonde você colocar a planta dos vossos pés, será abençoado. Aonde você colocar a planta dos vossos pés, Deus estará contigo. Portas se abrirão, demônios baterão em retirada. Deus está te dando autoridade nas mãos, nos pés, aonde você chegar. Como se não bastasse, o pai ainda diz: mata um bezerro cevado. Estou alegre, o meu filho, é um banquete, pastor Davi, é um banquete. Meu filho outra hora estava perdido e foi achado, estava morto e ressuscitou. Deus está fazendo um banquete pela vida de um filho que volta. Olha para a pessoa que está ao teu lado hoje e diz assim: e aí, nós vamos ter banquete hoje. Diga assim: vamos ter banquete hoje. Diga assim: já tem vários. Diga assim: vários bezerros cevados. Você pode aplaudir o nome do Senhor. A tua vida é importante. Você tem um chamado, você tem uma autoridade. Deus não quer ver você apacentando porcos. Deus não quer ver você lá fora jogado no lamaçal do pecado. Deus não quer ver você lá mendigando um prato de comida sujo, imundo, jogado fora. Deus tem projeto para você. Deus te escolheu, irmão, para ser cabeça. Não é nem pescoço, cabeça. Deus quer te enviar às nações. Deus quer te dar autoridade. Deus quer colocar palavras na tua boca. Deus quer colocar autoridade na tua mão direita para levantar e demônios caírem por terra. Deus está precisando de homens e mulheres para fazer a sua vontade. Aonde estão esses homens? Aonde estão essas mulheres? Aonde estão essas pessoas que querem fazer o ID do Senhor? Aonde estão? Deus conta com você, filho pródigo. Deus conta com a sua vida, Deus conta com a sua alma, Deus conta com o seu espírito, Deus conta com a sua prontidão, Deus conta com a sua família, Deus conta com o seu chamado. Não jogue fora aquilo que Deus fez por você. E o que foi que Ele fez, pastor Daniel? Ele entregou sua própria vida na cruz do Calvário, se fez maldito por mim e por você, e verteu todo o seu sangue. Não anule o sacrifício de Cristo. Não tem como Ele se crucificar novamente. O sangue dele já foi derramado. O Pai está de braços abertos te esperando. Volta enquanto há tempo. Nesta noite, irmãos, antes da bênção apostólica, vem entregar a Deus aquilo que você veio propor entregar, que é a sua vida. Não saia daqui, como disse o nosso pastor, da mesma maneira que você entrou. Caia em si e diga: levantar-me-ei, irei ao meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei perante os céus, perante ti e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E volte hoje à presença do Pai. Os teus planos, irmão, você entende que está errado. Os teus planos é voltar como um servo, mas Deus tem roupa, Deus tem anel, Deus tem sandália, Deus tem bezerro cevado, Deus tem a tua cadeira. Deus está te esperando de braços abertos, e você não pode ficar de fora. Deus tem um projeto lindo na tua vida.
Talvez você tenha dito: não era nem para mim estar aqui hoje, mas você está. Talvez você tenha dito: foi uma luta chegar aqui hoje. Isso só prova o quanto você é valioso. Isso só prova o quanto você é importante. Lembra quando Jesus pega um barco e chega do outro lado do lago, e lá encontra um endemoniado, possesso com várias legiões. A Bíblia vai dizer que ele vivia revolvendo sepulcros, quebrava correntes, comia cadáveres. Os demônios que estavam naquele homem entram ali em centenas de porcos, que ambos caem no precipício. Jesus limpa aquele homem, expulsa os demônios. A cidade toda vem ver aquele ocorrido. Aquele homem já era conhecido na cidade, porque não tinha mais chance. Aí a partir daquele momento, aquele homem é vestido, é colocado novas roupas naquele homem. Aí ele quer entrar no barco. Jesus diz: não, fica aqui. O que eu vim fazer aqui eu já fiz. Pastor, o que foi que ele foi fazer ali? Ele foi ganhar uma alma, que seria responsável por várias almas se você continuar lendo. Aquele homem foi e prega o evangelho para Decápolis. Decápolis era um conglomerado de 10 cidades. 10 polis de metrópoles, cidades, 10 cidades. Aquele homem ganha aquelas 10 metrópoles, aquelas 10 cidades para Jesus, somente ele. Aquele que antes era endemoniado, quebrava correntes, revolvia sepulcros, vivia nos matos, fazia medo a todo mundo, agora estava ganhando a todos para Cristo. E você está esperando o quê? Você está esperando o quê para exercer o seu chamado? Você está esperando o quê para fazer aquilo que Jesus já fez por você na cruz do Calvário? Abre a tua boca. Abre a tua boca, se torna um evangelista nato. Ganha almas. Na tua casa tem pessoas precisando ouvir. Na tua rua tem pessoas precisando ouvir. Você é essa ferramenta que Jesus veio buscar nesta noite. E você não pode sair daqui da mesma maneira. Jesus quer te dar hoje, vou repetir, vestes novas, um anel novo, uma sandália nova, e quer te dar autoridade, e já está preparado um banquete para você. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite? Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus está falando com você. Ele está falando porque Ele lhe ama. Ele está falando com você. Talvez você que chegou aqui tenha dito assim: rapaz, esse cara parece que sabe a minha vida. Esse pastor, quem foi que foi falar da minha vida para ele? Não é ele, é Jesus. Ele conhece o que você precisa, Ele sabe o que você está passando, e Ele trouxe você aqui exatamente para falar com você, porque Ele lhe ama.